Êxodo, capítulo 20, a partir do primeiro versículo, diz a palavra do Senhor. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém e amém. Vamos orar, irmãos? Senhor, nosso Deus, em Cristo pedimos a sua palavra, Senhor. Pedimos que fales conosco através deste estudo bíblico, que o Espírito Santo, ele nos ensine, abra a compreensão do que a palavra do Senhor nos diz e também abra, Senhor, nosso coração para recebermos e sermos edificados na verdade. Com o perdão, Senhor, dos nossos pecados, em nome de Jesus. E pedimos não só por este estudo de hoje, mas por esta série dos 10 mandamentos, especialmente a série do 4º mandamento, Senhor, para o bem da nossa igreja, de todos os que ouvirem, em nome de Jesus, para a sua glória. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos. Semana passada, nós falamos a pergunta 117, irmãos, do Catecismo Maior. Semana retrasada, nós tratamos da pergunta 116, né? E hoje nós vamos olhar a pergunta 118. Eu deixei no grupo a pergunta, a resposta, os textos, então fique à vontade, tá, irmãos? Se vocês quiserem acompanhar no celular, fique à vontade. Mas, se quiserem só ouvir também, tem problema, tá? O importante é que consigamos passar aqui o ensino, né, desta questão aqui. Mas, irmãos, só relembrando, nós estamos estudando o 4º mandamento, e o 4º mandamento, ele é o que está aqui a partir do versículo 8, que eu convido vocês, de Êxodo, capítulo 20, versículo 8, convido vocês a lerem de novo comigo aqui nas Sagradas Escrituras, que diz assim: Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Então, nós fizemos aqui já há várias semanas um estudo no Catecismo Ortodoxo e estamos agora estudando o Catecismo Maior de Westminster.
E no Catecismo Maior nós já vimos o quê? Em primeiro lugar, nós já vimos que o sábado é um dia de descanso, de culto, de adoração a Deus. E no Antigo Testamento ele era o 7º dia, em referência à criação. E no Novo Testamento, como bem atesta a Escritura no Novo Testamento, ele é o primeiro dia da semana. Essa foi a primeira questão do Catecismo Maior. Aí nós fizemos aqui, mostramos nas Escrituras, que este mandamento permanece, ele não passou com a nova aliança, porque ele faz parte da lei moral do Senhor. Na semana passada, nós tratamos da outra questão importante, ou seja, como nós devemos guardar este dia. Aí eu disse para os irmãos que a guarda desse dia tem 2 aspectos, um negativo e um positivo. O negativo o que é? É nós deixarmos de fazer obras que não são pecaminosas, são lícitas, mas não são próprias para este dia e que devem ser deixadas para os outros dias da semana. E, por exemplo, estudar, trabalhar, ir para o lazer, essas coisas, meus irmãos, elas são boas, são úteis, é a vontade de Deus que nós façamos essas coisas, não há nada de pecado nelas, muito ao contrário, elas são coisas recomendadas pelo Senhor, mas elas não são próprias deste dia, porque este é um dia próprio para o quê? Para o culto, para a adoração. Então, este dia nós deixamos de fazer essas coisas e fazemos o quê? O lado positivo, o culto, a adoração, o louvor ao Senhor principalmente. E existem exceções. Vocês lembram que eu disse aqui? Existem exceções vamos dizer assim, nesse deixar certas obras. Aquelas obras de necessidade e obras de misericórdia nós devemos fazer, precisamos fazer mesmo neste dia, né? Obras de necessidade são aquelas coisas que nós não podemos mesmo deixar de fazer, e as obras de misericórdia são obras de auxílio, de apoio aos nossos próximos. E outra coisa que nós falamos também semana passada foi como deve ser a nossa preparação para este dia. Então nós devemos organizar o nosso tempo para que este dia esteja livre. E aí envolve organização do tempo, das atividades, organizando assim o que nós devemos fazer nos outros dias, para que neste dia nós não estejamos preocupados com essas atividades, mas livres para adorar e louvar ao Senhor nosso Deus, junto com os nossos irmãos. Mas a maior preparação é do coração, né? Nós lemos aqui, segundo Crônicas, capítulo 30, na nossa leitura bíblica, e é muito interessante como toda a Bíblia, inclusive nesse capítulo que nós lemos há pouquinho, a Bíblia fala do coração. A maior preparação é do coração. Então, nós pensarmos nesse dia como um dia de deleite, nos prepararmos, termos prazer neste dia. Por quê? Por causa do dia em si? Não, mas por causa do culto a Deus, do nosso Deus que nós amamos. Então, nós devemos preparar o nosso coração para este dia e, preparando o coração, preparando as outras atividades. É como nós nos preparamos para qualquer atividade. Nós preparamos primeiro o nosso coração. Senão aquela atividade é uma atividade penosa para nós, né? Tem coisa que nós fazemos sem o coração, mas é ruim. E não é assim que nós devemos cultuar a Deus. Cultuar a Deus tem que ser com o coração. Então, preparamos o coração e junto com o coração nos preparamos o tempo, as atividades para virmos e adorarmos a Deus e estarmos no culto público. Mas hoje, meus irmãos, nós temos aqui a pergunta 118. Eu convido vocês a lerem comigo a pergunta e a resposta, tá? Se vocês quiserem ler no celular, tá? A pergunta diz assim: por que o mandamento de guardar o sábado é mais especificamente dirigido aos chefes de família e a outros superiores, né? Vocês vão observar aqui, por exemplo, que o versículo da guarda, né, que prescreve que devemos guardar este dia, ele é voltado principalmente para pessoas que têm liderança. Se os irmãos lerem o versículo 10, vão perceber isso claramente. Vamos fazer aqui a leitura do versículo 10, observem, porque diz assim: mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra, olha, nem tu nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Então,
aqui está se referindo a um pai, aqui está se referindo ao chefe de família, aqui está se referindo a um senhor que tem servos, e aqui está se referindo a um dono de um animal, né? Aqui está se referindo também àquele que tem algum poder sobre um estrangeiro que está ali morando na terra. Então vocês percebem que o mandamento é, em primeiro lugar, direcionado à liderança. Então isso é muito importante nós notarmos. E a pergunta do Catecismo Maior toca exatamente nesse ponto, de forma muito correta, apropriada, porque diz assim: por que o mandamento de guardar o sábado é mais especialmente dirigido ao chefe de família e a outros superiores? Vocês estão percebendo? E está aqui claramente que essa realmente é a questão, é o ensino. O mandamento, ele é voltado primariamente, principalmente, para os chefes de família e para outras pessoas que têm liderança. Por que isso? Essa é a pergunta que o Catecismo faz aqui na 118, e a resposta dele é muito interessante também. A resposta é assim: o mandamento de guardar o sábado é mais especialmente dirigido aos chefes de família e a outros superiores, porque eles são obrigados não somente a guardá-lo por si mesmos, mas também a fazer que seja ele observado por todos os que estão sob seu cuidado, e porque são, às vezes, propensos a embaraçá-los com seus próprios trabalhos. Então, essa é a resposta do Catecismo, né? Então, vamos aqui, irmãos, é uma pergunta, é uma resposta muito, muito simples, na verdade, muito clara, e que eu quero, de forma assim, breve mesmo, depois nós vamos ler os textos, explicar para os irmãos por que esse texto, por que o mandamento é principalmente para a liderança, mas também vamos ler aqui os textos, irmão, das Escrituras que mostram como isso deve ser feito, por que isso deve ser feito, e vamos fazer aplicações para a nossa vida hoje. Então, por quê? Porque, em primeiro lugar, os líderes, eles são obrigados. Quando diz aqui obrigados, não vamos pegar essa palavra como uma coisa assim, forçada, mas nunca esqueçamos que é um mandamento de amor. Eu faço porque eu amo a Deus. Nunca esqueçamos também que este mandamento não é para nós sermos salvos, como nenhum dos 10 mandamentos. Nós não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos unicamente pelo Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz para a nossa salvação. E Ele já ganhou a nossa salvação. Desde o momento que nós confiamos nele, nós já estamos salvos. Nós já fomos lavados pelo sangue de Jesus, justificados. Evidentemente, nós vamos ser santificados, precisamos continuar nos arrependendo, pedindo perdão dos nossos pecados, mas nós já fomos salvos. Então, a nossa obediência é porque nós já fomos salvos, é por amor e é por gratidão a Deus. Lembra que Jesus diz assim: quem me ama obedece os meus mandamentos, né? Então, quem ama, essa palavra assim, obrigado, ela é uma palavra correta, mas ela não tem aquele sentido de forçado, como às vezes muitas coisas são obrigadas, né? Eu sou obrigado às vezes a ir para um lugar porque tem que resolver uma questão, mas eu não gostaria de estar naquele lugar, né? Então não é nesse sentido, mas é um sentido que é obrigado, porque realmente é uma obrigação, mas é mais que uma obrigação, é uma obrigação de compromisso, de gratidão, de amor a Deus. Então, é esse sentido, tá? Mas realmente os líderes são obrigados a guardar este dia, mas não somente são obrigados a guardar este dia. Agora vem uma outra obrigação, um outro compromisso de amor destes líderes. É que eles também são obrigados a fazer com que ele seja observado por todos os que estão sob o seu cuidado. Isto é responsabilidade dos líderes e não de outras pessoas. Então isso é muito normal, é muito natural, meus irmãos. Vocês sabem que uma liderança, ela é às vezes boa e ela é às vezes ruim. Uma liderança boa é quando ela dirige para o que é bom e ela sabe dirigir as pessoas, ela sabe orientar as pessoas.
E existem várias espécies de liderança de acordo com as posições das pessoas, e elas têm as suas, vamos dizer assim, características, né? Nós podemos falar que existe uma liderança na família, existe uma liderança no trabalho, existe uma liderança no país, existe uma liderança, enfim, em toda a sociedade. E cada uma dessas lideranças, elas têm um tipo de liderança. Todos lideram, mas não lideram igual. Por exemplo, um pai, ele não lidera da mesma forma que o presidente da República. Nós estamos debaixo da autoridade do presidente da República, mas a liderança do presidente não é a mesma liderança de um pai dentro de casa. É diferente. Então, a responsabilidade de um presidente é diferente da responsabilidade de um pai. A responsabilidade de um dono de uma empresa ou de um chefe de um setor de trabalho é diferente do presidente, é diferente do pai. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Então, todos são lideranças, mas eles têm seu tipo, a sua natureza, as suas características em que eles vão liderar. Então, essas lideranças, elas devem ser feitas todas para a glória de Deus. Isto que deveria ser. Todos os líderes deveriam fazer isso, deveriam servir. Na verdade, o líder é um servo. O princípio da Escritura que diz assim, que o líder não é um senhor, não é um dono das pessoas, mas na verdade é um servo. Eu nem falei aqui do pastor, né? Eu disse aqui do pai, mãe, podemos também colocar, mas tem também o pastor, tem um chefe de um setor numa empresa, tem o presidente. Cada um desses tem a sua natureza, seu tipo de liderança, mas todos devem fazer para a glória de Deus, servindo aos seus liderados, cuidando deles, são como pastores. A gente pode ilustrar assim, irmãos, que o trabalho de um líder é como de um pastor. A Bíblia usa muito essa ilustração. Um pastor, ele conduz as ovelhas, ele protege as ovelhas, ele cuida delas, ele alimenta. E um líder deve ser assim, ou seja, é um servo, é um cuidador, ele não é um ditador, não é um tirano. Tiranos não são líderes, tiranos são pessoas que oprimem os outros. Uma liderança, segundo as Escrituras, elas são lideranças que comandam, que são chefes mesmo, mas eles não oprimem as pessoas, eles fazem isso de acordo com cada caso, como eu estou procurando explicar aqui. Eu não tenho tempo para definir cada situação, mas os irmãos, pelo conhecimento que já tem das Escrituras e pela própria experiência, eles sabem que cada tipo de liderança é diferente, né? E exerce ali um papel dentro do que está liderando. Mas todos devem fazer como servos de Deus, como promotores do bem dos seus liderados, naquela função e naquele tipo de liderança que eles estão exercendo. Agora, se isso é verdade, irmãos, um líder, ele deve facilitar e promover a guarda do dia do Senhor. Ele, como líder, ele pode facilitar ou ele pode prejudicar esta guarda do dia do Senhor, exatamente porque ele é líder. Um líder, quando ele é um bom líder, ele vai facilitar a vida das pessoas, beneficiar a vida das pessoas em todos esses mandamentos aqui. Por exemplo, ele não vai ser um líder ladrão. Quando a Bíblia diz, não furtarás, ele não vai ser um ladrão. Ele não vai ser um fofoqueiro. Quando a Bíblia diz, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, ele não vai prejudicar a honra dos seus liderados, a propriedade dos seus liderados. Ele não vai adulterar. Ele não vai prejudicar a família dos seus liderados. Eu estou só dando aqui os exemplos dos mandamentos. Ele não vai matar os seus liderados, não matarás. E ele não vai também prejudicar a guarda do dia do Senhor nos seus liderados. Então é isso que a Bíblia está dizendo. Um líder, ele pode facilitar, ele pode promover a guarda do dia do Senhor ou prejudicar. E um líder, ele tem muito esse poder porque ele é líder. Então, um pai numa casa, numa família, seus filhinhos vão nascendo e ele vai ali sendo uma influência ou boa ou má nesse sentido.
E mesmo para a vida já de adolescentes ou de jovens, ele vai ser uma influência ou boa ou má nesse sentido. Um chefe, um empresário, ele pode facilitar a guarda deste dia ou ele pode prejudicar. E aí é óbvio, né? Como é que ele pode facilitar? É quando ele não chama os seus trabalhadores para trabalharem, os seus empregados para trabalhar nesse dia, mas se ele está chamando, a não ser em trabalhos essenciais, como nós falamos semana passada, a não ser que seja um trabalho de necessidade ou de misericórdia, aí não pode mesmo parar, nem no domingo. Aí, esse é uma exceção. Mas em outros trabalhos desnecessários, por exemplo, comércio não é necessário no domingo, meus irmãos. Não é necessário no domingo. Então, não tem por que um supermercado abrir no domingo. As pessoas podem comprar as coisas no sábado, né? E se programar. E o comerciante deveria deixar os seus funcionários ir para as suas igrejas no domingo, ou descansarem no domingo. Esse é o princípio, entende? Então, agora, se ele abre a sua loja no domingo e se ele chama os empregados para trabalhar no domingo, ele está atrapalhando a vida deles, ele está prejudicando a guarda do dia. Assim também as autoridades públicas, né? As autoridades públicas, quando elas põem coisas no domingo, elas estão também atrapalhando que este dia seja guardado no seu país. Eu estou colocando então aqui, irmãos, alguns exemplos óbvios, né, de que essa liderança ela pode prejudicar ou ela pode facilitar e promover a guarda do dia. Agora, o meu maior interesse é conosco aqui, né? Nós sabemos que nós vivemos num mundo muito difícil, onde as pessoas... Esse mandamento, eu quero colocar duas coisas para vocês aqui em relação a este mandamento e todos os mandamentos. Esses mandamentos, eles são para todos os homens. E todos os homens vão ser julgados no dia do juízo pela obediência ou desobediência a esses mandamentos. E todos os homens são condenados por esses mandamentos, porque a lei condena. Quem salva é Jesus, a lei condena. Então, se formos olhar aqui, ninguém vai ser salvo pela lei. A lei condena. E ela condena exatamente porque ela é para todos. Então, este mandamento é para todos. Mas nós sabemos que só obedecem realmente esses mandamentos, ainda que imperfeitamente, porque nem esses obedecem perfeitamente. Ainda que imperfeitamente, só obedecem esses mandamentos os crentes, os que já foram lavados pelo sangue de Jesus, que amam o Senhor. Então, eles vão procurar obedecer esses mandamentos, mas os mandamentos são para todos. Então, o que importa para nós é o seguinte: nós sabemos que nós vivemos numa sociedade cada vez mais ateísta, secularizada, uma sociedade também onde existe um falso cristianismo, onde o cristianismo é muito só de ritual. Então, os mandamentos estão sendo abandonados. Nós sabemos que tem crente que tem, assim, décadas de igreja, mas não conhece os mandamentos. Os 10 mandamentos não conhece. Isso é uma crise que nós estamos vivendo, uma crise na sociedade, mas uma crise também nas igrejas, uma crise no mundo cristão, dito cristão, né? Então, nós sabemos que é muito difícil hoje, cada vez mais difícil, uma pessoa não abrir uma loja num domingo. Todo mundo abre no domingo, todo mundo quer vender no domingo. O domingo virou um dia normal. A nossa cultura está cada vez mais distante desse respeito, né? A um dia para parar, para dar um descanso para todo mundo, para deixar as pessoas irem para a igreja. Nós sabemos também que as autoridades públicas, elas também estão muito distantes disso. Essas coisas nós não podemos mudar. Nós não podemos mudar, porque isso depende de outros. Nós podemos e devemos orar por isso, e devemos anunciar o Evangelho para que essas coisas, com a bondade de Deus, com a graça de Deus, o Evangelho sendo distribuído, muita gente se convertendo, essas coisas venham mudar, venham melhorar. Mas nós, por nós mesmos, não podemos mudar isso. Mas nós temos responsabilidade conosco. Então, eu quero falar especialmente para nós aqui, meus irmãos, como cristãos, né? No sentido do quê? No sentido de que nós somos pessoas que devemos, desde o momento que nós formos líderes, nós devemos promover esse dia na nossa liderança, né? Então, aqui, se eu estou falando com pais ou futuros pais,
ou futuros empresários, né? De repente alguém aqui fica muito rico, né? E abre um supermercado maior aí que os que já existe aí. Enfim, tudo isso pode acontecer. Mas eu quero falar o seguinte: a partir do momento que você se torna uma pessoa que é chefe, que tem responsabilidade com os outros, seja na casa, seja na empresa, seja, quem sabe Deus não chama algum de vocês aqui para ser pastor, seja na igreja, uma liderança eclesiástica, outros tipos de liderança eclesiástica, porque não é só pastor que é líder na igreja, tem outros tipos de liderança. Ou você, quem sabe, consegue um cargo público, se torna um político, se torna, quem sabe, até vá para o poder executivo, enfim. Como você deve fazer, o que você deve fazer para promover este dia? Irmãos, o Catecismo Maior ele dá algumas respostas bem práticas aqui. Ele diz assim, eles devem fazer com que eles sejam observados por todos os que estão sob o seu cuidado. Bom, como eles podem fazer isso? Eu não tenho tempo para tratar de cada caso, mas eles devem fazer isso de acordo com o tipo de liderança que eles têm. Por exemplo, um pai, ele deve ensinar os seus filhinhos sobre o dia do Senhor desde pequenininhos, e ele deve ser exemplo para eles da guarda do dia do Senhor. Ele deve dar esse exemplo para eles. E ele deve trazer mesmo seus filhos. Trazê-los. Mas esse trazer será mais do que meramente uma obrigação, mas de orar por eles e de ensiná-los, anunciar o Evangelho a eles, orando para que eles não sejam trazidos à força. Nos primeiros momentos vai ser a força mesmo, né? Que criança não quer vir para a igreja. E tem que aprender a vir para a igreja e tem que aprender a se comportar na igreja, né? Eu lembro, eu já contei isso aqui algumas vezes para vocês, mas eu digo isso como um testemunho. E um exemplo, irmãos, que a minha mãe, ela tinha dia de culto e ela chegava para mim, hoje nós vamos para o culto. E eu ficava numa tristeza, irmãos, porque é verdade, eu ficava triste, porque eu queria estar em casa brincando com os meus carrinhos, né? Eu nunca fui menino de sair muito, não. Eu gostava de ficar muito em casa mesmo, né? Mas eu queria estar em casa brincando com meus carrinhos. E aí ela dizia assim, vamos para o culto hoje. E eu ia para o culto, porque ela disse que eu ia para o culto, mas eu não suportava o culto. Eu achava a coisa mais chata do mundo, eu não entendia nada e tudo. Ia para o culto, mas ficava lá no culto, né? Vocês sabem como era os antigos, né? Os antigos não tinha negócio não, apanhava mesmo e tudo, e tinha que se comportar, e ficava lá no culto. Quando acabava o culto, irmãos, eu começava a rir, eu ficava feliz, porque já acabou o culto, e eu estava pensando em voltar para minha casa e ir lá para os meus brinquedos, né? E aí minha mãe dizia assim, tá vendo como foi bom ter eles vindo para o culto, ficaste feliz, né? E ela nem sabia que eu estava feliz, não era pelo culto, é porque tinha acabado o culto, né? Mas, irmãos, aquilo foi bom, por quê? Porque no início eu não gostava do culto, mas depois eu comecei a gostar, né? Depois, pelo exemplo dela, pela vida dela e pelo que eu comecei a entender do que os pastores falavam, do que a igreja fazia, aquilo foi sumamente importante. Eu estou contando isso aqui como um testemunho, irmãos, porque no início é obrigado mesmo, mas não deve ficar só assim. Especialmente quando se trata de adolescentes e de jovens, dependendo de como isso acontece, de que ali os jovens não vejam nos seus pais uma hipocrisia, apenas uma religiosidade, porque o que afasta muitas vezes, e eu já tive contato com algumas pessoas que se afastaram da igreja por causa da hipocrisia, foram criados às vezes na igreja, mas se afastaram da igreja por causa da hipocrisia, ou de gente da igreja, ou dos seus próprios familiares que os levaram para a igreja, né? Então, acontece muitas vezes isso, meus irmãos, ou coisas semelhantes assim. Mas o que eu estou dizendo para vocês é que quando a religião é verdadeira,
Quando o cristianismo é verdadeiro, o pai, ele tem uma influência, irmãos, extraordinária sobre os seus filhos e sobre a guarda deste dia. E eu quero lhes incentivar muito, tá? Vocês que pensam, que já são pais, mães, ou que pensam em ser no futuro, lembrem disso, tá? Sobre o poder da influência. Então, só um detalhe aqui. O ponto é que um pai para um filho, ele não deve mostrar a religião para o filho como uma mera obrigação, como uma coisa forçada. Mas ele deve mostrar na vida dele o amor a Deus, a alegria de servir a Deus. E isso vai ser o que vai convencer realmente o filho de que aquilo é realidade. As crianças precisam ver a realidade do cristianismo dos pais. Eles precisam ver que o cristianismo, vou colocar assim uma palavra, mas vocês me entendem o que eu vou dizer. O cristianismo funciona. Que o cristianismo é uma realidade na vida dos pais. Se eles virem apenas hipocrisia, eles vão realmente entender que o cristianismo é uma hipocrisia. Vou só dar um exemplo para vocês. Eu tinha um desenhinho bastante famoso, só que ele é um tipo de desenho em que as histórias são críticas, né? E eu me lembro que uma vez eu assisti um pedaço de um episódio de um desenho desse em que o personagemzinho lá dizia assim: qual é mesmo aquela religião que ensina tudo que é certo, mas não faz nada disso? Olha só a mensagem que estava naquele desenho animado, né? Qual é a religião que ensina tudo que é certo, mas que ninguém obedece? Aí ficava subentendido, né? Que era o quê? O cristianismo. Muita gente vê o cristianismo assim. Mas é por causa do cristianismo? É por causa de Cristo? Não. O evangelho é a verdade, o cristianismo é a verdade. Mas é por causa dos hipócritas. A igreja atual está extremamente envergonhada, irmãos. O cristianismo atual está extremamente envergonhado diante das pessoas que não vão nas igrejas nesses dias por causa da hipocrisia, por causa da quantidade de ódio, de mentiras, de engano que está sendo dita, está sendo expressada por cristãos professos nesses dias que nós vivemos. O que faz as pessoas se afastarem dos cristãos são os cristãos. O apóstolo Paulo previne e diz que, lá, por exemplo, em Romanos, capítulo 3, que as pessoas blasfemam do bom nome de Deus, por causa dos que professam o nome de Deus. Eu estou dizendo isso porque um pai que vai para a igreja todo domingo, mas não é um crente na casa dele, está afastando esses filhos da igreja. Ou quando ele também não está nem aí para o domingo. Uma coisa ou outra. O pai ele tem que ser um cristão do domingo e da segunda-feira. Ele tem que ser um cristão piedoso do domingo e dos outros dias da semana. Para que o filho possa ver e dizer assim: cristianismo é verdade. E olha, irmãos, não tem ninguém que nos conhece mais do que aqueles que vivem conosco na nossa casa. Que nos veem desde de manhãzinha cedo, como a gente levanta, como a gente escova o dente, como nós tomamos o nosso café, como nós tratamos as pessoas que estão em volta de nós. Os filhos, eles estão vendo isso. Então eu quero dizer para os meus irmãos, lembre disso, tá? Que essa promoção, tem o lado que eu trago, que a gente vai trazer mesmo a criança, obrigado mesmo, que a criança não quer vir, mas isso vamos dizer assim, não é o mais importante. O mais importante é que aquela criança depois ela queira vir. E ela vai querer vir se ela vir nos pais que o cristianismo não é só domingueiro, mas que o cristianismo é da semana toda. Que o cristianismo é dentro de casa, que ali naquela família as pessoas amam a Deus, os pais amam a Deus. Então não esqueçam disso, meus irmãos. Mas existem outros tipos de liderança, e dentro desses tipos de liderança, os líderes eles devem promover o dia do Senhor. Então, já falei aqui ainda que rapidamente, se
uma pessoa é dona de uma empresa, ou tem chefe, ou tem empregados que trabalham para si, ele deve deixar esses empregados livres no domingo. E ele deve ir para a igreja no domingo. E assim por diante. Cada liderança, de acordo com seu papel, deve promover o dia do Senhor. O Catecismo Maior, ele diz mais assim, meus irmãos. Ele deve fazer que seja observado por todos os que estão ao seu cuidado e porque são, às vezes, propensos a embaraçá-los com seus próprios trabalhos. Então, este é o outro lado, né? É um lado já do problema. Eu falei assim, da promoção, que eles devem ser exemplos, e o lado negativo é que os próprios líderes, às vezes, embaraçam a guarda do dia por seus próprios trabalhos. Eles então fazem isso. Eles podem ser pessoas desorganizadas, podem ser pessoas que não fazem aquilo que nós falamos semana passada. Eles não preparam o coração para o dia do Senhor, eles não organizam seus afazeres para o dia do Senhor, eles deixam tudo para fazer nesse dia. São todos atrapalhados, eles se embaraçam nos seus trabalhos e nas suas ocupações, de maneira que aqueles que estão debaixo da sua liderança, com certeza também vão ficar embaraçados, atrapalhados, e não vão poder guardar este dia. Por quê? Evidentemente que um pai que não se organiza, ele vai fazer com que o menino, o filho dele ou filha dele, faça alguma coisa nesse dia também, de forma desorganizada. Vai dizer para o menino fazer alguma coisa que não era para fazer nesse dia. Vai atrapalhar a vida e vai desviar a atenção do seu filho deste dia. E assim, se ele é também um chefe, se ele é um líder na igreja, se ele é uma pessoa que exerce um cargo público, enfim, ele vai atrapalhar a vida das pessoas que estão debaixo da sua liderança pelos seus embaraços, pelos seus próprios trabalhos. Então, meus irmãos, o ponto anterior, o estudo anterior que nós fizemos sobre preparar o coração e preparar os afazeres é muito importante, principalmente para o líder, mais do que para as outras pessoas, porque nós dependemos dos nossos líderes. Uma liderança na casa, uma boa liderança, facilita a nossa vida, assim também no nosso trabalho, assim também no governo, e assim também em todos os setores, na igreja, em todos os setores. Uma boa liderança facilita, melhora a nossa vida, é benéfica para nós, mas uma liderança atrapalhada, desorganizada, uma liderança que não prepara o coração, ela vai nos atrapalhar também. É difícil para quem é liderado obedecer os mandamentos de forma mais livre. Nós vamos estudar aqui hoje à noite, irmãos, que Daniel, ele agiu com muita prudência. Eu não vou antecipar a mensagem da noite, mas só quero colocar isso aqui para vocês. Que Daniel, ainda bem novinho, agiu com muita prudência. Ele não queria comer das iguarias do rei, mas ele estava debaixo da liderança do rei. E ele teve que agir com prudência para não fazer aquilo. Então, é difícil uma pessoa que está debaixo de uma liderança ruim até obedecer a Deus. Ela fica atrapalhada. Ela fica, irmãos, ela não tem liberdade. A liderança deve dar liberdade de obedecer a Deus. E mais que liberdade, deve ser um exemplo de obediência a Deus. Não esqueçam isso. Não, a partir do momento que vocês assumirem uma liderança, não atrapalhem a vida dos seus liderados no sentido espiritual. Promovam, sejam exemplo de piedade. Promovam a piedade pelo seu exemplo e por facilitar dentro da natureza da sua liderança a prática da piedade, meus irmãos. É assim que nós temos que fazer. Bom, como última parte do nosso estudo hoje, irmãos, eu quero ler com vocês os textos das Escrituras e dar alguns destaques, tá bom? Então prepare aí agora a sua Bíblia, vamos ler, por gentileza, vamos ler os textos da Palavra de Deus. Primeiro texto, eu já até destaquei no início, mas eu volto a destacar agora, que o quarto mandamento é especialmente dirigido ao chefe de família. Vamos ler o Êxodo 20, 10.
Já falei, mas vou me referir novamente porque é muito importante isso aqui. Então diz aqui, Êxodo 20, 10, que diz assim: mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. E do Senhor teu Deus não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Então é um mandamento especialmente dado a quem tem filho e filha, a quem tem servo, a quem tem serva, a quem tem o animal, a quem tem o estrangeiro que está trabalhando para ele, ou que tem algum domínio, influência sobre o estrangeiro, porque o estrangeiro, ele depende dos naturais da terra, sempre assim, né? O peregrino, e que está dentro das tuas portas. Então é um mandamento claramente, em primeiro lugar, para a liderança da nação. Segundo lugar, meus irmãos, vamos ler, por favor, Neemias, capítulo 13, versículo 15 e 17. Neemias, capítulo 13, versículo 15 e 17. Pessoas proeminentes e autoridades têm sobre si a responsabilidade de santificar e guardar o dia de sábado. No versículo 15 nós temos assim: naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam feixes que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos, e toda espécie de cargas que traziam a Jerusalém no dia do sábado, e protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Vou ler o 16 também. Também habitavam em Jerusalém tírios que traziam peixe e toda a mercadoria que vendiam no sábado aos filhos de Judá em Jerusalém. E contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis, profanando o dia do sábado? Então, o Neemias, como um líder, ele tinha a responsabilidade, irmãos, de santificar e de guardar o dia do sábado. E todas essas pessoas aqui estavam sendo, então, levadas, irmãos, a fazer isso. Vamos ver agora Jeremias, capítulo 20 e 22. Jeremias, capítulo 17, tá? Do versículo 20 ao 22. Jeremias, capítulo 17. Jeremias, capítulo 17, do verso 20 ao 22. Diz assim a palavra do Senhor. Jeremias, capítulo 17, do verso 20 ao 22. E dize-lhes: ouvi a palavra do Senhor, vós, olha aí, reis de Judá, e todo os moradores de Jerusalém que entrais por estas portas. Veja que a palavra primeiro é aos reis, depois a todos os moradores. É uma responsabilidade de todo mundo, mas é dirigida primeiramente aos reis, é dirigida primeiramente à liderança. E o que o Senhor diz? Versículo 21. Assim diz o Senhor: guardai as vossas almas, e não tragais cargas nos dias do sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém, nem tireis cargas de vossas casas no dia do sábado, nem façais obra alguma, antes santificai o dia do sábado, como eu ordenei a vossos pais. E onde ele ordenou? Nos 10 mandamentos, no 4º mandamento. Então vejam que é proeminentemente principalmente para os que têm liderança. O outro ponto importante, irmãos, que eu quero destacar para vocês, que o dia do sábado, para nós, né, o primeiro dia, sábado é descanso, como eu já falei, o dia do sábado, ele é um dia de descanso, Servos e empregados têm direito ao seu sábado de descanso.
e não devem ser privados dele pelas exigências de que se realizem trabalhos desnecessários para os seus empregadores, né? Eu estou usando nesses estudos um livro muito bom, meus irmãos, que depois eu posso, quem quiser comprar e para ler, depois eu passo para vocês, de um teólogo muito, muito bom, né? Que faz um estudo sobre todo o Catecismo Maior. Mas vamos ver aqui o Êxodo 23, 12. Êxodo 23, 12. Êxodo 23, 12. 6 dias farás os teus trabalhos, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse não só tu, mas o que mais? Teu boi, teu jumento, teu animal, e para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro, para que eles descansem, para que as pessoas descansem. E Deuteronômio, capítulo 5, que é o trecho que nos mostra exatamente o 4º mandamento, só que na versão de Deuteronômio, lá no capítulo 5, no versículos 14 e 15, diz assim a Sagrada Escritura. Deuteronômio capítulo 5, versículos 14 e 15. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia do sábado. Meus irmãos queridos, o dia do sábado, o dia do descanso, ele é um dia também contra a opressão do trabalho sem descanso. Tá? O Senhor Deus, entre outras coisas, ele deixou o dia um dia na semana para que todo mundo lembre que precisa descansar, que precisa parar. Nós precisamos dormir todos os dias. Nós precisamos parar um dia em 7, semanalmente. Nós precisamos descansar. E o líder que não deixa as pessoas descansarem é um mau líder. É um opressor. Uma pessoa que não fez o seu comércio é ganancioso e quer forçar as pessoas a trabalharem no domingo. O domingo é também uma lembrança aos servos. Foste servo no Egito. O domingo é uma lembrança daqueles que estão debaixo de liderança e que precisam de descanso. Aqui, conforme o autor do livro que eu disse para vocês, ele diz assim: servos e empregados têm direito ao sábado de descanso e não devem ser privados dele, pelas exigências de que realizem trabalhos desnecessários para seus empregadores. Me digam, qual a necessidade absoluta de vender coisas 7 dias, de não fechar um dia para dar um descanso? É diferente de um médico, é diferente de um policial, é diferente de outras atividades que não podem parar. Mas tem atividades que é por causa da ganância dos homens e da opressão mesmo, do amor mais ao dinheiro do que ao ser humano, que não quer deixar o ser humano descansar. Então, meus irmãos, não esqueçam isso. O sábado também é uma lembrança de que nós precisamos descansar. Aplique isso à sua vida, você precisa descansar. Todos nós precisamos descansar. Tá? Não podemos trabalhar o tempo todo, porque senão nós estamos nos matando mesmo. E nós precisamos também deixar os outros descansarem. Nós precisamos promover o descanso dos outros a partir do momento que nós somos uma liderança. E só que tem um detalhe, e aqui eu quero fechar o nosso estudo desta manhã. Este descanso aqui, porém, não é um mero descanso, mas é um descanso no Senhor. Nós estamos descansando aqui, irmãos,
É um descanso em que você descansa das coisas, dos trabalhos, dos afazeres, você deixa isso para amanhã. E aqui você está descansando espiritualmente também, porque você está ouvindo a palavra de Deus. A palavra de Deus é um bálsamo. A palavra de Deus, ela é consoladora. A palavra de Deus, ela é orientadora. A palavra de Deus, ela corrige também, nos corrige também. A palavra de Deus, ela nos leva a Cristo, que é a fonte de toda a bênção, de toda a graça, de toda a misericórdia, de todo o descanso, de toda a alegria, de toda a paz. Lembra do apóstolo Paulo que diz em Romanos capítulo 5, justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus em Cristo Jesus. Hoje é o dia da paz. Hoje é o dia que nós falamos da paz. Hoje é o dia que nós falamos de Deus. Hoje é o dia que nós falamos, meus irmãos, que o mundo é mau e é cheio de maldade, de perversidade, de doença, de morte, de violência. Mas Cristo veio para nos redimir. E me digam se isso não é um descanso para a nossa alma. Me digam se nós não precisamos deste dia para ouvir falar dessas coisas. É um descanso, portanto, que não é um descanso que a gente fica lá na nossa casa, na nossa rede, se embalando para lá e para cá. Não é isso, né? A gente deve ter esse descanso também, viu? Precisa ter esse descanso. Mas não é este o descanso no sentido espiritual, mas é o descanso em que eu venho para a igreja. É um trabalho, não deixa de ser um trabalho, né? Tem que levantar, tomar meu banho, vir para a igreja. É um trabalho. Tenho que cantar os hinos com a igreja, tenho que ouvir, aprender, mas é um descanso, é um trabalho que ao mesmo tempo é um descanso. É um trabalho que, se eu faço bem feito para Deus, é um trabalho de culto, é servir ao Senhor no culto. Eu encerro esse dia descansado espiritualmente. Então, que eu tenha esse descanso e que eu promova esse descanso na vida de todos aqueles que estiverem debaixo da minha liderança. Essa é a minha mensagem de hoje, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar? Vamos pedir que Ele nos fortaleça neste nosso trabalho. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, muito obrigado, porque nós pudemos hoje de manhã estudar sobre esse aspecto, Senhor, nosso Deus, da responsabilidade nossa como líderes para sermos exemplo e para promovermos o santo dia do Senhor como um dia de descanso para nós e para aqueles que estamos liderando, para que eles possam também descansar. Que haja assim, Senhor, o descanso físico também neste dia, mas mais que isso, o descanso espiritual, o alento da palavra, o consolo da palavra, para que nós saiamos daqui, Senhor, cheios de esperança para amanhã enfrentar as lutas da segunda-feira, do trabalho, do estudo, daqueles que não te conhecem. Isso tudo é muito difícil, mas saiamos cheios de alegria, revigorados desse dia e promovamos esse descanso aos outros. Senhor, seja louvado o seu nome, seja glorificado o seu nome cada vez mais na nossa vida e na vida de todos, pela guarda do dia do Senhor. Em Cristo Jesus oramos e agradecemos. Amém e amém.